Bom, pessoal, hoje nós estamos um dia após as eleições do primeiro turno, eleições municipais, e nada mais salutar do que fazer uma análise com quem faz a política do dia a dia, que estão aqui. Vamos primeiro comentar o que foi feito no entorno de Brasília. As eleições foram movimentadas e elas refletem diretamente aqui na eleição do Distrito Federal, no quadro político do Distrito Federal de Brasília, propriamente dito. Estamos aqui hoje com o ex-governador Rogério Rosso, presidente do PSD no Distrito Federal, o doutor, advogado e deputado, amigo pessoal Raimundo Ribeiro, vice-presidente do PSDB do Distrito Federal, e o cientista político, jornalista Marc Arnoldi, que é um exímio conhecedor da política aqui do entorno e vai nos ajudar muito a esclarecer esse quadro, como é que vai ficar essa composição de forças a partir de 2013. Bom, primeira palavra, queria passar, na minha avaliação que foi feita ontem, o grande vitorioso dessas eleições em número e, claro, estrategicamente passou a ser o grande vitorioso dessas eleições, que é o PSD. Governador, o que é que o senhor pode nos dizer a respeito dessa eleição, desempenho do seu partido aqui no entorno? Primeiramente, queria cumprimentar você, João, toda a sua equipe, o deputado Raimundo Ribeiro, amigo de muito tempo, a longas datas, e realmente um profundo conhecedor, não só político, mas técnico, do Distrito Federal do entorno, e o Marc Arnoldi, como você disse, um especialista em análise de números e análise política da nossa região. Bom, primeiramente, o PSD, um partido novo, completou um ano há pouco tempo. No estado de Goiás, especificamente, ele é dirigido pelo deputado federal Vilmar Rocha, que é uma personalidade, além de muito querida, um profundo conhecedor aqui da nossa região. Aqui no Distrito Federal nós temos 4 parlamentares que também atuam diretamente no entorno, a deputada Eliana Pedrosa, a deputada Liliane Roriz, a deputada Celina Leão e o deputado Washington Mesquita. E o primeiro item, antes das eleições do entorno, foi: o Estado de Goiás coordena as eleições e o Distrito Federal apoia, porque nós temos um entendimento comum, João. Para nós do PSD, tanto de Goiás quanto do Distrito Federal, a nossa premissa de trabalho é: quanto melhor o entorno estiver, melhor vai estar o DF. E quanto melhor o DF estiver, melhor vai estar o entorno. Porque nós não conseguimos mais distinguir aquela linha imaginária do quadrilátero, é só uma linha imaginária. Na nossa avaliação, e aí não é só a teoria, essas eleições mostrou na prática, o PSD tem um pensamento de uma região, não vou dizer metropolitana, porque nós temos ali 3 estados, né? O Distrito Federal e mais 2 unidades, Goiás e Minas Gerais, mas essa região geoeconômica do Distrito Federal, nós entendemos que ela é uma mesma região e que todas as políticas públicas deveriam ser, no mínimo, equacionadas. E para que isso seja possível, nada melhor do que ter um pensamento político da região unificado. E essa é, na minha avaliação, a premissa desse bom resultado foi o trabalho conjunto e, acima de tudo, o enfrentamento das questões do entorno de verdade, não passando superficialmente os nossos candidatos, tanto a vereadores quanto a prefeito. Os que venceram, os que também não venceram, eles enfrentaram essa questão do entorno com muita tranquilidade, entendendo exatamente que quanto melhor estiverem, melhor está o DF, e que todos nós fazemos parte de uma única região. Estrategicamente, esses municípios aqui são importantes. Cristalina, Formosa, Lusiânia e Vila Boa são os municípios. A RID é composta por 22 municípios e mais o Distrito Federal, a região integrada. E dos 5 maiores municípios, nós fizemos 3 prefeitos. Lusiânia é o maior colégio eleitoral, mas também tem Formosa e Cristalina, que, pelo seu crescimento econômico nos últimos anos, são os maiores municípios do ponto de vista econômico, não só populacional, mas econômico de Goiás. E são municípios que também estão integrados ao Distrito Federal. Tivemos candidatos também em outras cidades do estado de Goiás, né, mas essa região aqui a gente acompanhou mais diretamente, porque o próprio deputado Vilmar, que é o presidente do PSD de Goiás, nós nos comunicávamos praticamente diariamente, né? Então,
a gente realizava em conjunto assim, uma estratégia de trabalho durante esses 90 dias. O trabalho foi bem feito. Mas o PSDB, e vou passar a palavra aqui para o vice-presidente, deputado Raimundo Ribeiro, o PSDB também deu demonstrações que está vivo, apesar que a gente conhece que a situação do PSDB aqui no Distrito Federal, principalmente Brasília, ela não tem se demonstrado muito ativa do ponto de vista de números, né? Falta parlamentares, a representação na própria Câmara Distrital. Como é que o senhor vê? PSDB, Corumbá de Goiás e Buritis. João, boa tarde, né? Primeiro eu quero cumprimentar todos os seus telespectadores, cumprimentar o nosso governador Rogério Rosso, né? Amigo de longa data, né? O Arnoldi, né? E dizer a você que realmente essa eleição do entorno, né? Ela demonstra mais uma vez, né, que realmente o eleitor está preocupado com sua cidade. Né? Quer dizer, você veja que, independentemente da questão partidária, alguns prefeitos, né, que foram candidatos à reeleição obtiveram a aprovação, foi o caso do Atier lá em Cristalina, né? E o grande vencedor dessa eleição, evidentemente, na região do entorno, até por uma questão numérica, né, não se briga com números, né? Claro. Foi o PSD. O PSD elege 4 prefeitos, né? O PSDB elegeu 2, né? Mas perdemos a eleição numa cidade que para nós era muito importante, que é o Valparaíso, né? Tínhamos a nossa candidata, Leila Borges, né, como candidata. Infelizmente perdemos, mas eu quero crer que aqui, já que você falou em Brasília, aqui em Brasília nós estamos, né, realizando também um trabalho buscando oferecer para Brasília, né, uma alternativa de um projeto político para 2014 que possa realmente fazer com que as pessoas voltem a se orgulhar, né, da atividade política que tem sido tão vilipendiada nos últimos tempos. Que é fundamental. Mas nesse contexto aí que eu lhe perguntei, exatamente remetendo essas eleições do entorno para aqui, para o processo do Distrito Federal, processo de Brasília, que não acontece agora, mas vai acontecer em 2014. Mas entendo que ele já começou. Eu queria passar a bola aqui para o Arnoldi para ele fazer essas considerações de uma maneira geral e, sobretudo, a incidência dessa eleição do entorno em cima de 2014 aqui para o Distrito Federal. O que é que você fala disso, Arnoldi? Boa tarde a vocês, às pessoas que nos assistem, ao governador Rogério Rosso, ao Dr. Raimundo Ribeiro e a você. Esse entorno, de fato, ele tem um papel que ainda não está muito bem definido, né? Existem projetos interessantes para ele. Uma parte dele, porque a gente fala o entorno como se tivesse não é, tem entornos. Tem algumas cidades do entorno que são realmente quase autônomas, elas trabalham por si. Cristalina é uma delas, né? Em Cristalina se lê mais os jornais de Goiás do que o jornal daqui, e vice-versa. A gente sabe as ligações que tem entre os aguaslindenses, os valparaisenses e Brasília. Muitos deles, inclusive, pegam um carro todo dia e se sentem mais brasilienses do que da própria cidade. Como aqui no DF não tem uma eleição a cada 2 anos, então não dá para eventualmente mandar um recado. Esses entornos, por exemplo, para vocês imaginarem, tem algumas dessas 22 cidades, das 19 de Goiás, tem algumas onde, por exemplo, o José Serra, na última eleição, fez 42. Tem uma onde a Marina ganhou. E tem outras onde o Serra fez 12. A Dilma fez 57 e a Marina 11. Ou seja, apesar de próximas, não dá para comparar, né? A gente falou de Vila Boa, por exemplo, o eleitorado de Vila Boa, nas consultas, tanto para o governo de Goiás, quanto para o presidente da República, quando há essas consultas nacionais, reflete completamente diferentemente do que pode ser a cidade ocidental e Valparaíso, por exemplo, que são as 2 cidades mais à esquerda, quando você vê os resultados nacionais. Lá, desde 98, sempre o candidato do PT ganha na eleição presidencial, sempre ganha. Agora, quando vê depois na eleição local, eventualmente não. Cidade ocidental, desta vez, tinha um candidato do PT importante, as forças do PT apoiaram ele, não deu para ganhar, não ganharam. Ganharam em Valparaíso também numa situação emblemática,
onde é difícil. Eu fui algumas vezes em Valparaíso, mas eu não moro lá. Então eu posso ter a frieza de estudar, mas qual é a parte que teve? E isso que é o mais importante. Qual é a parte que teve do dia a dia da pessoa de Valparaíso que vê a escola, que vê a estrada, que vê a rua, e qual é a parte também desse embate entre, que é bem conhecido hoje, entre PSDB e PT, qual é a parte do Marconi, qual é a parte do Cachoeira, qual é a parte do Mensalão, sabe? É sempre alguma coisa que tem que colocar em perspectiva, com certeza. E a gente vê isso quando a gente estuda os números dentro de uma cidade, porque Valparaíso é enorme. Não é porque existe uma cidade que ela sempre vai ser da mesma forma. Tem alguns bairros que votam ao contrário do vizinho. Quando a gente olha para dentro, normalmente, na maioria dessas cidades, o centro é alguma coisa onde você tem a impressão que há uma politização, em todos os sentidos dos termos, maior, que sente mais essas coisas. E o que está na periferia é um pouco menos. O que não quer dizer que seja de oposição de governo, não, mas vê a realidade que tem. Agora só, eu gosto muito de fazer esse link, quero fazer esse link com vocês exatamente do impacto dessas eleições aqui no Distrito Federal, para 2014, sem dúvida. Esse é conhecido que hoje aproximadamente 205 e poucos mil eleitores estão morando na região do entorno. Evidentemente que esses eleitores também vão influenciar, ou influenciar de certa forma, no voto do amigo, do colega, do vizinho, do professor da escola, do filho que está lá, enfim. Esses 200 mil eleitores, essa migração, eles vão acompanhar, vamos dizer assim, as definições partidárias que aconteceram no entorno, ou esse seria um voto, vamos dizer assim, libertário, do ponto de vista de que hoje está se escolhendo só o candidato em si? A presença dos partidos é fundamental na escolha, ou você acredita que não? Eu acho que vai depender do prefeito, né, porque são 22 pessoas diferentes, que vêm com uma história diferente. Vai depender da relação que o prefeito tem com o seu partido. Tem alguns prefeitos que chegaram ao partido há pouco, tem gente que mudou de partido porque ele viu que não, ali não ia dar para ter uma coligação boa e mudou. Porque eles já têm um status pessoal. Vê lá em Padre Bernardo, o Wayne Faria foi eleito pelo PSC, foi para o PSB. E perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Tem que ir lá para... Eu queria passar essa mesma análise, claro, sim. Porque tem alguma coisa importante. O que é ali que vai depender da qualidade política, entre aspas, do prefeito. Se o prefeito, é ali que vai ser importante para o DF, se o prefeito ele quer fazer essa ponte também. Com certeza, desses 22 prefeitos, eu tenho certeza que 22 querem o bem da cidade deles. Se cada um fizer a cidade deles melhor daqui a 2 anos, a tendência é a pessoa seguir, o morador de lá, é seguir o que o prefeito orienta. Se é do partido dele ou não, depende. Porque vê o exemplo de Lusiânia. Lusiânia, o PSD ganhou, mas o PT é vice. Na coligação tinha quase todo mundo. Então, Lusiânia é quase que na coluna do meio. Para onde vão os votos dos lusianenses que votam em Brasília, isso vai depender da orientação que vai ser tomada até então. O que o Cristóvão também vai fazer lá, se vai conseguir encontrar um caminho para melhorar a vida de alguns em 2 anos. 2, qual é a orientação que vai tomar? Porque o PSD, de fato, estreia nas urnas, aqui no entorno, com quatro prefeitos, vira a maior força política. Era o PSDB, ainda tinha 7 prefeitos. Ainda tem. Passa para 2. Então, não é um resultado tão bom assim. Por outro lado, faz um maior número de vereadores. 35 vereadores do entorno são do PSDB, é o maior partido, e 31 do PSD. Então, o PSD começa bem, mas o PSD ainda, em Goiás, é governo. Aqui não é. Ou seja, ainda vai ter que mostrar, eventualmente, se quiser, uma cara ou não. É isso que é interessante, é que é aberto. Não há mais esse embate entre PT e PSDB, não há mais entre um bonzinho e um ruinzinho e um mauzinho, dependendo do lugar onde é, mas surge uma força que é mais pragmática, vamos dizer assim. Nesse contexto aí, eu queria repassar também para vocês os dois entrevistados aqui fizessem essa mesma análise. É evidente que as eleições municipais são conhecidas como as eleições que aproximam mais o eleitor
daquele que vai ser votado. Até pela proximidade física mesmo. É o cara que está ali o tempo todo, vai cobrar do seu vereador e vai cobrar do prefeito, que é o mais próximo. Mas, enfim, essa análise do impacto e essa análise que o Arnoldi faz, o que é que você pode dizer disso, Ribeiro, primeiramente? João, eu digo que impacto existe, evidentemente, mas não é preponderante a eleição de 2014. Por que eu digo isso? Porque, como você colocou, veja só, a eleição municipal, você elege vereador, o vereador vive na porta da sua casa. E você elege o prefeito que você vê todo dia. E ali ele está buscando a solução dos seus problemas locais. Então, com exceção de São Paulo, Belo Horizonte e Recife, que o ex-presidente Lula foi meter a colher dele enferrujada, o que aconteceu? Ali sim se federalizou a eleição municipal. Agora, com relação a essas cidades do entorno, eu acredito que não há nenhuma federalização. Eu acho que as pessoas votaram nos seus candidatos, né? Pessoas que conhecem, pessoas que têm trabalho na cidade, essa coisa toda. Agora, evidentemente que o porte de São Paulo, de Belo Horizonte e Recife, e principalmente, né, a intervenção inoportuna do ex-presidente Lula, foi que levou à federalização da eleição. Veja que o fenômeno só aconteceu nessas cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma grande metrópole, né? A eleição também foi municipalizada, né? Quer dizer, votou-se no Eduardo Paes porque o sujeito entendeu que o trabalho dele tinha sido bom até aquele momento. E, governador, o que é que o senhor acha? Bom, tanto é que faz sentido o que o Ribeiro acaba de falar, as coligações dizem isso, né? O caso específico de Lusiânia, onde há coligação entre o PSD, na cabeça de chapa, e o PT de vice. Né? Como essa construção ela não fica muito clara para o eleitorado quando ele passa para um eleitorado talvez mais preocupado com questões nacionais ou até para uma campanha de governador. O que é que o senhor pode dizer também disso e essa análise que fizeram aqui, tanto o Ribeiro como o Arnoldi, esse quadro para 2014? Tanto a análise do Raimundo quanto a do Mark, elas se complementam. A minha visão pessoal é que a cada dia que passa, o entorno, principalmente aqueles municípios mais próximos do Distrito Federal, eles dependem ainda mais do Distrito Federal. Explico. Se você está vindo de carro de Pirenópolis, por exemplo, quando você já chega ali em Girassol, quando você já chega em Águas Lindas, é só você olhar para a direita ou para a esquerda, você já vai ver algumas centenas ou milhares de casas sendo construídas nos programas habitacionais. Ótimo, legítimo. Se você faz isso em qualquer outro município mais próximo, é o mesmo cenário. Entretanto, ao analisar as economias dessas cidades, nós percebemos que o grau de geração de emprego nessas cidades é próximo de zero. Portanto, a equação só se fecha daquele empreendimento porque existe um local chamado Distrito Federal, onde absorve a mão de obra, onde absorve o serviço de saúde, onde absorve o transporte, a segurança pública e aí por diante. Portanto, e também eu tenho a impressão de que a construção das coligações, como disse o Mark, como falou o Raimundo, o PSDB tem uma característica, né, no Brasil, o PSD tem outra característica, de fato, você vê o PSD disputando a Prefeitura de São Paulo junto com o Serra, e você vê o PSD do deputado Cristóvão Tormin, eleito com quase 75% dos votos, tendo como vice o Didi, que é uma expressão muito importante na cidade de Lusiânia, mas é do PT. Então, a impressão que me passa é que esse entorno mais próximo, ele está acompanhando cada vez mais o que ocorre aqui. Porque se aqui for mal, lá também vai. Essa é a impressão que me passa. Do ponto de vista do impacto das eleições do entorno no Distrito Federal, é isso que eu disse. Primeiro, a visão mais crítica do morador do entorno sobre o que ocorre aqui e a perspectiva dele do que vai acontecer para frente. 2, aí pesquisa da Codeplan, pesquisas feitas pela Codeplan, apontam, que é a empresa que estudou o entorno aqui no Distrito Federal, apontam que uma boa parte, Mark, dos moradores desses municípios mais próximos, eles saíram daqui, Raimundo, eles saíram de Brasília, né? Por questões especificamente de custo de vida da cidade, que é alto,
elas foram se deslocando no movimento plano piloto para fora do quadrilátero e elas ali estão. Por isso que quando você fala que 200 mil pessoas votam no Distrito Federal, eu não discordo do seu número. Acho que algo em torno de 130, 180, enfim, realmente votam, porque eles não querem perder o vínculo com o Distrito Federal. Não perdem o vínculo daqui. Portanto, essa é a nossa visão. E também entendo, Raimundo, que também a impressão que me passa, o eleitor, João, não está muito mais preocupado de qual o seu partido. Essa é uma impressão que eu tenho. Ele está preocupado, primeiro, se você sabe fazer, se você tem credibilidade, se o teu programa é factível. O que a gente tem percebido, e aí eu não quero entrar no assunto nacional, porque vai ter o segundo capítulo, eu não vou entrar, estou me segurando. Mas você vai ver que aquele que pode falar muito lindo de programas de governo fantásticos, mas se a população perceber que existe uma inconsistência, incoerência e baixa capacidade de execução, ela não vai votar em você. Você pode ser do partido mais lindo do mundo para aquela comunidade. Então, é a impressão que me passa. O que vale é o projeto e as pessoas, e 2, existe sim um olhar diferente da comunidade do entorno para o Distrito Federal, torcendo para o bem do Distrito Federal. Torcendo para o bem do Distrito Federal. E é o que você falou, 300, 400 mil pessoas todos os dias vêm para cá. Elas conversam, elas almoçam, jantam, pegam então seus transportes, vivem aqui. E aí é o seguinte, existem os teóricos das eleições de que essa influência em 90 dias de campanha ela é muito grande. Não são só os 150 ou 200 mil eleitores que moram lá, mas é o dia a dia. Se Brasília tem tido as suas eleições resolvidas nos últimos anos por 15 mil, 18 mil, 20 mil, 150 mil, na verdade, ela define plenamente uma eleição. Bom, gente, vamos encerrar esse bloco agora com a certeza do seguinte, que nós estamos aprendendo, nós eleitores, segundo essa análise que o governador acaba de fazer, estamos aprendendo a votar. Vamos ver se a gente vai repetir esse aprendizado daqui para frente, né? Então, vamos encerrar um pouquinho, recomeçamos o segundo bloco falando de federalização das eleições municipais.